Isso faz me sentir tão bem, a sensação de ser liberta de todos os males, de todos os problemas, nunca mais me machucar, nunca mais pensar em nada e se livrar dessa dor que aperta em meu peito. Eu já decidi que eu vou cair e ninguém vai me fazer mudar de ideia. Ninguém compreende a minha dor, ninguém. Mas no fim, eu só queria que alguém... E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje nós teremos o capítulo mais sensível de Chainsaw Man. Eu confesso para vocês que na minha primeira leitura ele não deu um baque muito grande, mas na minha segunda, terceira, quarta, quinta leitura, simplesmente eu percebi a grandeza desse capítulo e o quão sensível ele foi e principalmente tocou em meu coração, não só como algo que levaria a me emocionar e provavelmente emocionou você também, mas como também eu me vi muitas vezes, tanto na Asa, tanto no Denji. Afinal, só quem já passou por aquele tipo de problema vai conseguir se identificar de uma forma perfeita com esses personagens. E talvez até encontrar as respostas e desistir da ideia de dar fim a tudo. Bom gente, capítulo 127 de Chainsaw Man. Se vocês quiserem pegar todas as referências e todas as análises minuciosas aqui, vocês vão ficar até o final do vídeo e vão acompanhar Chainsaw Man junto comigo com toda certeza. É muito mais do que poderes e sim desenvolvimento de personagem e também identificação de personagem. E eu já agradeço todo mundo também que já vai deixar aquele like, que vai apoiar aqui o canal, que vai se inscrever, compartilhar e comentar, tá bom? Continue junto comigo nessa e não perca essa oportunidade de ver Chainsaw Man sobre uma perspectiva diferente. Bom gente, primeiramente o nosso capítulo vai começar com a Asa caindo para cima novamente, e eu gostaria que vocês reparassem que tem um dedo que aponta para a direção de cima, que é a direção em que a Asa está indo, e é nesse momento que ela dá um grito, e ainda com esse grito ela consegue se segurar em alguns destroços que a impedem de cair diretamente para o abismo de sua alma. E aquele apontamento do demônio da queda se dirigindo diretamente para onde a Mitaka Asa deveria ir é proposital para que nós sintamos a tensão no ar e principalmente para que nós nos identifiquemos com a Mitaka Asa. Não é à toa que ela segura apenas na ponta dos dedos naquele objeto enquanto a Yoru grita pelo seu nome. O detalhe aqui, gente, é a exemplificação dos próprios sentimentos da Asa e como ela se sente em seu interior. Quando ela se apega apenas com alguns de seus dedos, é como se ela estivesse numa linha entre a alma dela, de uma parte que decide dar um fim a tudo e simplesmente uma parte de baixo onde ela resolve viver novamente. Então, segurar ali com a ponta dos dedos, com um fio de esperança, é o que mostra a linha tênue entre a decisão de desistir de tudo e dar um fim à sua própria vida e também a decisão de ainda se apegar a algo. E é nesse momento que o demônio da queda, percebendo tudo isso, reparem que ele pega bem no rosto da Asa, porque ela sempre se mantém ali com os olhos fechados, não querendo olhar nem para a distância e nem nada do tipo, porque quando você está com os olhos fechados é muito mais fácil do que encarar a própria realidade. E é então que o demônio da queda pega na cabeça da Asa, né, segura a cabeça da Asa, porque simplesmente matar ela não é o necessário, ele precisa que ela se afunde cada vez mais. E por isso que quando ela pega em seu rosto, automaticamente os olhos da Asa se abrem para a famosa realidade. E é então que o demônio da queda consegue sentir pelo suor, pelas reações dela, que ela já não tem muito apego à vida. E agora só resta o impacto da queda e a sensação do corpo flutuando enquanto ela se dirige para a escuridão daquele céu. E é então que a queda pede para que a Asa feche os seus olhos e ela promete que será uma queda tranquila. E isso não é apenas uma frase jogada ao alento, é simplesmente uma frase que exemplifica e simboliza a sensação de quando você resolve desistir de tudo. Porque é como
como se você prendesse todas as amarras que te prendem à própria vida e se deixasse levar para uma completa morte, mas não uma morte dolorosa, assim como foi a sua vida, mas uma morte muito tranquila, porque a partir do momento que você se joga, você sente como se seu corpo estivesse liberto de todas as coisas ao redor e simplesmente quando a queda acontecer, vai ser apenas um impacto e nada vai te afetar naquele momento. Então, ali o Fujimoto, ele exemplifica bem como é a sensação de uma pessoa que, por exemplo, se sui, né? E você já sabe o restante do nome. E reparem sempre nos olhares da Asa, principalmente pelo seu desespero ao ver e encarar a própria realidade. É por isso que quando ela ouve tudo e ela abre os seus olhos, ela olha para a realidade, ela olha para Yoru, que mesmo sendo uma pessoa que estava ao seu lado, não adianta de muita coisa. Por quê? Porque a Yoru foi uma pessoa que estava ao seu lado. Ela era alguém que ficava ao lado da Asa no final das contas. Então a Yoru ali, ela está sendo representada como algo bom. Só que quando a Mitaka Asa olha para ela, que está na parte de cima, ou seja, do lugar onde ela deveria estar, ela também olha para outra situação dentro do seu coração. Por isso ela olha diretamente para baixo. E quando ela olha para baixo, enquanto a Yoru grita pelo seu nome, ela se lembra da Yuko, ela se lembra da coordenadora, ela se lembra do seu gato e ela traça uma decisão. A decisão de desistir de tudo e então fechar completamente os seus olhos. E por que fechar completamente os seus olhos? Bom, gente, toda vez que você passa, por exemplo, numa montanha russa ou em algum lugar desse tipo, quando você está com muito medo, a sua primeira sensação é a de fechar os olhos, porque encarar a realidade muitas vezes machuca ou traz desespero, ou traz uma angústia dentro do seu peito. Por isso que fechar os olhos é uma coisa instintiva do próprio ser humano para evitar sentir a dor de uma forma mental dentro da sua mente. E é então que, fechando os olhos, ela resolve desistir de tudo e acaba se jogando. E num primeiro momento, enquanto ela vai caindo, reparem que ela se sente muito bem. E por que ela se sente muito bem? Bom, é como se você tivesse se livrado de todos os problemas da sua vida. Por que se livrado de todos os problemas? Porque você já não tem mais nada. Aquilo vai acabar uma hora ou outra e não haverá mais nada com o que se preocupar, com o que se machucar, porque você estará dando um fim a tudo. É como desligar a TV e desligar o filme que você estava assistindo. Você pretende nunca mais ver aquilo. E ainda com a sensação dela caindo no ar, ela se desconecta da própria terra, das próprias coisas que ela poderia ter apego, como gatos, pessoas, a terra, o chão, a superfície, o equilíbrio. Só que ela se sente em paz por ter deixado a dor de lado. É como se fosse uma sensação dentro da sua própria mente que traz a leveza de nunca mais sentir algum tipo de dor. E é por isso que logo em seguida ela fala: agora eu não vou mais incomodar ninguém, eu não vou mais me preocupar, eu não vou mais me machucar, eu nunca mais vou ser traída, porque eu estou dando fim à minha própria existência. Ela não precisa mais pensar nas soluções dos seus problemas, ela se livrou de tudo aquilo. E enquanto ela cai, sempre de olhos fechados e completamente leve, porque você percebe até mesmo na expressão do seu corpo o tanto que ela está tranquila com aquilo. Só que reparem que enquanto ela abre um olho, ela acaba vendo alguns pássaros que estão um tanto quanto longes, mas eles começam a se aproximar cada vez mais e ela ainda guarda um arrependimento. E por que ela abriu esses olhos? Os olhos significam o próprio arrependimento. Então, quando ela abre o olho, ela pensa: poxa, mas ainda tem alguma coisa. Ela não abre o olho à toa. É como se ela estivesse se lembrando de algo que ela ainda gostaria em vida, antes de poder zerar tudo. E ela ainda guarda esse arrependimento e tem uma coisa que ela ainda queria. Porque tudo bem estar sozinha, mas tem um outro ponto. Ela ainda gostaria que alguém, e ela não termina a sua frase, mas provavelmente ela queria que alguém segurasse na sua mão, ela queria que alguém estivesse junto com ela, ela queria que alguém a ajudasse, porque no final das contas, a pessoa que mesmo que desista de sua vida, ela tem a necessidade de ter uma outra pessoa, um outro ser, algo para se apegar e principalmente para estar ao seu lado.
porque nenhum de nós quer permanecer sozinho. Os humanos são seres sociáveis e todos nós sentimos falta desse algo de alguém. E é por isso que Mitaka sente isso nesse momento, e é então que logo ao longe vem alguém correndo, segura ali em uma barra e pega a Mitaka pelas mãos, impedindo que ela caia. Logo ela, que já tinha desistido de tudo e estava com seus olhos fechados, resolve abri-los novamente, enquanto o Chainsaw Man, o Denji, segura ela com todas as suas forças, percebendo sempre que quanto mais o trauma dela está dentro da mente dela, quanto mais ela sente essa leveza de dar um fim a tudo, e quanto mais ela se sente para baixo, mais aquela gravidade a esmaga. Por isso que o Denji sente que ela está pesada, e é então que a Asa fala assim: Chainsaw Man, o que você tá fazendo aqui? E ela, por já ter tomado a sua decisão, ela tenta tirar as mãos do Chainsaw Man ali, dizendo: me solta, me solta, me solta, eu já decidi que eu vou cair. E enquanto o Denji fala pra ela: que merda que você tá falando, não fala isso. Só que ela retruca mais uma vez dizendo que ele deve saber que quando você está vivo, várias coisas ruins acontecem, como ser humilhado, como criar expectativas egoístas, ou seja, ela admite que as expectativas que ela cria sobre o que ela queria que acontecesse, ela entende que é algo que só ela quer, e aquela expectativa não é atingida, e com isso acontece não só a traição, mas como também o egoísmo de si mesmo, ou seja, você se sente pior por não ser atingido, e pior ainda porque você foi, entre aspas, traído dentro da sua mente sobre o que você tinha criado como expectativa. E é aí então que nós vemos a exemplificação perfeita que Asa e Denji, eles devem permanecer juntos, e o quanto o desenvolvimento dela também é importante para o Denji e também do Denji para ela. Por que eu digo isso? Porque o Denji olha naquele momento e pensa: putz, isso é verdade, porque isso lhe remete tudo o que ele tinha passado anteriormente, e ele entende completamente os sentimentos de Mitaka. Nisso ela fica cada vez mais pesada, e o Denji acaba soltando ali de onde ele estava, e ele vai segurar com as duas mãos em cima dela e tentar fazer com que ela pare de cair, dizendo que quanto mais ela se sente para baixo, mais é o peso que leva ela para cima. E isso, gente, é a exemplificação perfeita do que nós sentimos na nossa própria alma quando nós estamos para baixo. Porque quando nós estamos para baixo é quando se um peso, uma gravidade estivesse sobre o nosso corpo, nos esmagando por completo. A nossa mente, os nossos problemas e tudo ao redor simplesmente vai esmagando você cada vez para baixo, de forma a fazer com que você carregue um super fardo dentro da sua mente. Por isso que você se sente tão esgotado. Por isso, desde nesse momento, ele pensa assim: eu já passei por isso, mas o que eu pensei quando eu passei por isso? Ah, cachorros, eu gosto de cachorros. Gatos, eu gosto de gatos. E aí, quando ela vai pensando nos gatos, ela vai parando de cair, porque ainda existem coisas boas. Porque mesmo a pessoa que desiste da sua própria vida, ela sabe que nem todos os dias são ruins e que nem só coisas ruins acontecem na vida. Porém, a gente tem a tendência de pensar sempre no algo que é ruim. E é então que eles param de cair, e a Mitaka, que estava com seus olhos fechados, começa a abrir. E agora, esse abrir de olhos, ela não abre apenas para a realidade, mas como também ela começa a abrir ele como uma exemplificação de que ela está adquirindo novamente aquele apego à vida, tentando segurar ela para que ela não dê um fim em tudo, porque ela ainda carrega arrependimentos, ela ainda carrega desejos que ela gostaria de cumprir em sua própria vida. O Denji tenta lembrar ela de outras coisas boas, como sorvete, alguma coisa desse tipo, só que ela ainda está com a mente nos gatos, porque num primeiro momento ela gosta dos gatos, mas num segundo momento os gatos também lhe fazem remeter o seu próprio passado e o que aconteceu com ela. Por isso ela fecha novamente os seus olhos, principalmente exemplificando que ela voltou a cair, e ela diz pro Denji: ó, não me lembra de gatos. Mas o Denji nesse momento diz pra ela: eu sei como você se sente, eu sei como você está se sentindo, acredita em mim. E aí ela fala: não, você não sabe como eu tô me sentindo, como todas as outras pessoas, até porque quando a gente tá sofrendo, ninguém vai entender a sua dor. Na verdade, ninguém vai entender às vezes por que você se sentiu tão magoado quando a pessoa te chamou, sei lá, de careca. Às vezes, para uma pessoa ser chamada de algum apelido e alguma coisa, afeta diretamente na sua autoestima e remete a problemas no seu passado, que ela teve com bullying, traumas, entre outras coisas. Por isso que o ser humano, ele é tão sensível em suas diversas particularidades. Às vezes, para você, deve ser uma dor super simples, mas para a pessoa é algo que corrói completamente a sua mente.
igual Mitaka Asa. E é por isso que o Denji e a Asa formam o par completo. Não um par romântico eu tô querendo dizer, tá? Eu tô falando mais o par completo que os dois podem se ajudar em seus problemas. E é então que a inteligência do Denji perceber tudo que a Mitaka Asa está falando. Reparem no seguinte, ele não diz pra Mitaka Asa, poxa, eu também sofri pra caramba ou eu sofri mais do que você. Ele usa a empatia, dizendo assim, poxa, tem dias que a gente acha que vai ser o máximo, né, que vai ser muito bom e tudo mais, e a gente acaba baixando a nossa guarda. E quando a gente baixa a nossa guarda, simplesmente acontece alguma merda, acontece alguma bosta no nosso caminho, e a gente sente que, pô, aquele dia era pra ser tudo, e ele não é nada. E pior do que nada, aquele dia passa a se tornar um completo lixo. Ou seja, ele mostra pra Asa que ele realmente entende, sem precisar usar o termo, ah, eu já sofri mais, ou então menosprezar a dor do outro, dizendo que a sua é maior, ou que tem outras pessoas com dores maiores. Por isso que novamente ela começa a abrir os seus olhos, tentando enxergar aquela outra realidade que ele está apresentando. E essas simplesmente foram as frases mais sensíveis que eu já vi de Chainsaw Man. E isso é genial por parte do Fujimoto, porque ele conseguiu trazer diretamente o que passa uma pessoa que tem depressão, que quer acabar com a própria vida, que quer fazer esse tipo de coisa. E por que eu digo isso? Porque eu já passei por isso. Então tudo que foi mostrado nesse capítulo simplesmente foi me emocionando. Ainda mais agora que o Denji vai dizer assim, poxa, a gente sabe que não existem só coisas ruins no mundo, não acontecem só coisas ruins na vida e tal, mas a gente acaba se lembrando só daquelas coisas do passado, daquelas coisas tristes. E a vida basicamente é como aqueles lanches de hambúrguer que você, em vez de colocar hambúrguer, você coloca um monte de merda e você vai comendo esse monte de merda o tempo inteiro. Porque nossa mente, desde que nascemos, está mais condicionada a pensar nas coisas ruins, nas coisas erradas, nas coisas que dão errado, nas coisas que magoaram, nos traumas, do que nas partes felizes. É isso em todo lugar. Quando você vai ver uma pessoa, tudo que ela fez de bom, você foca apenas naquele detalhe que ela fez de ruim. Por exemplo, ela fez 100 coisas boas, mas você foca apenas no um que ela fez de ruim. E é assim com você mesmo, porque você faz isso consigo mesmo. A tendência de você pensar em um defeito é muito maior do que você pensar na sua própria qualidade. Por isso que a gente, ao pensar isso de nós mesmos, jogamos isso pra fora também pro mundo. É por isso que a maioria de nós, a gente costuma julgar mais do que ajudar. Porque já dentro de nossas mentes, a gente já se julga o tempo inteiro. Compreendem tudo isso? E é aí então que nessa parte dos dias bons e ruins, que a pessoa realmente tem noção, nós temos a noção que tem dias bons, que tem coisas boas na vida, mas parece que as merdas, elas são sempre muito maiores. E é então que a Asa, compreendendo que o Chainsaw Man viveu a mesma coisa que ela, ou pelo menos algo parecido, e que ele realmente a compreende, que é algo que ela queria uma pessoa que a compreendesse, que a reconhecesse, ela começa a abrir os seus olhos e pergunta, poxa Chainsaw Man, como você superou isso? E por que ela pergunta? Porque ela vê ali um raio de esperança até mesmo para ela mesma. E aí o Denji diz para ela, não, isso daí não é algo que se supera. Bom, eu pelo menos não superei. E por que ele diz isso? Porque não é simples assim. Você não simplesmente supera todos os seus problemas e vive a vida numa boa. Mas às vezes a única coisa que você precisa é ser um pouquinho como o Denji. É focar às vezes nos seus próprios desejos, nos seus objetivos, nas coisas que você quer alcançar, para você de fato continuar vivendo, porque aquelas coisas valem a pena. E é então que ele diz para ela, poxa, eu só vivo porque tem muitas coisas que eu quero fazer, que eu quero conhecer. E é por isso que eu sempre como esses hambúrgueres de merda que a vida me dá. Porque eu sei que mesmo comendo esses hambúrgueres, uma hora eu vou ter um hambúrguer de verdade, eu vou conseguir alguma coisa boa. Porque a vida não é de todo ruim. E o maior exemplo disso é que muitas pessoas vão rir dessa parte, porque o Denji diz que ele quer transar, que ele quer ter sexo, e ela olha pra ele e fala, poxa, você é nojento, mas ela completamente abriu os olhos pra ver a visão que o Chainsaw Man estava apresentando. Mas nisso o Denji também mostra a sua própria humanidade, a humanidade de uma pessoa que não tem um objetivo todo altruísta, todo são, tipo, ah, eu quero salvar o mundo, ah, eu quero fazer algo de bom, quero deixar minha marca no mundo aqui como uma pessoa boa. Não, ele quer fazer algo que é um desejo próprio dele. E é isso que eu acho impressionante no Denji, o quanto ele consegue ser humano, até mesmo nos seus mínimos detalhes, sem ser aquele protagonista que quer apenas fazer o bem, vamos colocar assim. Ele só quer cumprir ali os desejos do seu coração, e os desejos do seu coração são muito mais fortes do que a merda que ele acarreta em todos os dias, tendo que agarrar aquele fardo enorme que ele continua carregando, porque ele não superou nada daquilo, mas ele resolve olhar sobre uma outra perspectiva, porque senão ele já teria desistido de tudo.
tudo. É daí que talvez ele não perceba a sua vida como o essencial, mas sim os seus desejos como algo essencial para que ele consiga algo em sua vida. E eu acho que, mano, foi um dos capítulos mais sensíveis de Chainsaw Man. Eu consegui me identificar com os dois personagens em todas as frases, tudo que é dito ali. Quando você conversa com o outro não te entende, você fala, não, você não entende a minha dor, você não entende. Mas sempre vai aparecer alguém, sendo em um vídeo de YouTube, sendo na sua vida real, vai aparecer alguém para te ajudar. É por isso que eu sempre digo em todo vídeo, busquem por ajuda, porque alguém vai aparecer, porque alguém também apareceu para mim quando eu pensava em desistir realmente de tudo. Hoje eu já estou muito melhor, mas eu ainda me lembro das coisas que eu passei, e por lembrar dessas coisas eu sempre quero trazer uma visão diferente, até mesmo das obras que eu leio, para que vocês não vejam só o Joe aqui como um cara do YouTube, mas sim como um ser humano também, e para que vocês se vejam como humanos também, para que vocês se vejam como pessoas e que há coisas boas na vida que a gente pode focar, ao invés da gente pensar só naquela parte ruim da nossa vida ou então do momento atual que a gente está vivendo. E isso é graças a vocês também, muitas pessoas que conversam comigo em Discord, muitas pessoas que fizeram amizade comigo através dos comentários. Vocês são importantes para mim por conta disso. Por isso que eu nunca procuro dizer, eu amo vocês, esse tipo de coisa, porque a gente não se conhece de fato, mas nos comentários vocês não só me ajudam a entender a obra, mas como também me ajudam muitas vezes a me sentir bem. Eu começo a ser reconhecido. Assim como a Asa, eu também queria que alguém segurasse na minha mão. E uma vez, uma pessoa segurou na minha mão. Essa pessoa, no caso aqui que eu tô mencionando, foi principalmente a minha psicóloga que me ajudou nesse momento. E claro que aqui no vídeo não vai aparecer as minhas emoções, até porque eu corto o vídeo e faço edições, mas ela me ajudou ali no momento que eu mais precisava. Mas o primeiro passo quem foi que deu foi simplesmente eu. Mas eu precisava de alguém. Você não faz tudo sozinho, você não permanece na vida sozinho. Você sempre precisa de alguém. E você vai encontrar. Pode não ter encontrado hoje, talvez você não vai encontrar nos próximos 6 anos, como eu também não encontrei durante muito tempo da minha vida. Às vezes demora, mas você vai achar alguém que vai estar ao seu lado, te reconhecer, te compreender e te ajudar a seguir em frente. Da forma dela, é claro, porque todos nós somos imperfeitos. Não tem como ajudar de uma forma perfeita, mas quem sempre deve dar o primeiro passo é você, para dar uma chance para as outras pessoas, mesmo que nós estejamos em um mundo cheio de traições, onde nossas expectativas vão ser frustradas dia a dia. Porém, em algum dia, ainda vai haver esperança, principalmente pelos desejos do que você quer viver, lá bem dentro do seu coração. Não um desejo de alcançar algo na sua carreira, mas sim um desejo de muitas vezes ter alguém para lhe estender a mão. É assim que eu encerro aqui esse vídeo. Muito obrigado a todos que me acompanharam nesse vídeo. Eu agradeço de coração. O Mano Joe está indo nessa, beleza? Muito obrigado mais uma vez e tô indo nessa. Não se esquece de deixar o seu comentário aí embaixo. E eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu acho que eu precisava dizer tudo isso, tá bom? Fui, tô indo nessa. Até uma próxima. Fui, valeu.